Você já vem estudando programação ou descobriu que muitas coisas que você quebrava a cabeça ali para resolver já possuíam bibliotecas que já resolviam os mesmos problemas de forma muito mais fácil? E sabia que dá para criar aplicativos Flutter usando apenas o Python? Ou está na dúvida de como garantir que todas as funções do seu código de 1000 linhas estão retornando exatamente aquilo que você programou para que elas retornassem? E se eu te disser que existe uma forma de deixar o seu código Python 44 vezes mais rápido? Bom, eu sou Dalton Peixoto e no vídeo de hoje eu vou te mostrar bibliotecas que fazem tudo isso que eu falei e muito mais. Já deu para perceber aqui que o conteúdo do vídeo está muito bom, não é? Então já deixa aqui o seu like e segue o canal para poder ajudar esse conteúdo a chegar a muito mais pessoas. Bom, a primeira biblioteca que eu vou te mostrar hoje é o Boltons. Essa biblioteca é como um canivete suíço. Ela oferece uma ampla variedade de funções e classes muito úteis para você poder resolver problemas comuns assim da programação. Por exemplo, você pode usá-la na criação de scripts de automação, onde suas funções de manipulação de arquivos e diretórios podem ser usadas para simplificar alguma tarefa mais comum. Ela possui também uma implementação da biblioteca Intertools, que é muito mais rápida do que a que já vem por padrão no Python, e é muito mais útil para tarefas que envolvem muitas interações ou muitos loops. Outro recurso interessante é o temporizador, que já vem embutido e que pode ser usado para poder medir o tempo de execução de algum bloco de código, por exemplo. Então você já estava na dúvida se seu código estava demorando mais nessa implementação ou em outra, né? Se alguma função que você criou demora mais, né, nessa forma que você fez do que na forma anterior, você já pode usar esse temporizador para poder verificar aí qual que está sendo mais rápido, qual que está executando melhor, qual que é a melhor implementação ali para o seu código. Além de muitas outras coisas. E se fosse para falar tudo dessa biblioteca aqui nesse vídeo, ele teria mais de 1 hora tranquilamente. Só para você ter uma ideia, na última atualização do Boltons, ele contava com 172 funções e 29 módulos. É muita coisa. Inclusive, se você quiser um vídeo só sobre essa biblioteca e suas funcionalidades, escreve aqui no comentário Boltons que eu faço um vídeo completo, cheio de exemplos de uso dessa biblioteca. Agora, indo para a nossa próxima biblioteca da nossa lista, temos o Cython, que é, na verdade, uma linguagem de programação que combina o poder do Python com a velocidade do C. Ela permite que você escreva código Python, mas que no futuro vai ser compilado em código C, resultando em programas mais rápidos e eficientes, já que o seu programa estará escrito em uma linguagem de mais baixo nível, mais próxima ali da linguagem da máquina. É muito vantajoso usar o Cython na otimização de partes críticas do seu código, onde ele pode ser usado para poder acelerar alguns cálculos intensivos. Em alguns benchmarks comparando o Python puro com o Cython, temos resultados em que o código usando o Cython foi 44 vezes mais rápido. É literalmente como se você rodasse um código que leva 44 segundos para ser executado ali no Python puro em apenas 1 segundo no Cython. Ficou impressionado, não é? Então já segue aqui o canal porque aqui você aprende muito e se quiser eu ainda faço um vídeo ensinando a usar o Cython na prática. Mas bora para o próximo item da nossa lista aqui de bibliotecas Python que você deveria conhecer, que é o Pydantic. Essa biblioteca começou a ficar um pouco mais popular nos últimos tempos, então talvez você já até tenha ouvido falar dela. O Pydantic é uma biblioteca de validação e análise de dados. Ela permite que os desenvolvedores definam modelos de dados com tipos e restrições, garantindo ali que os dados sejam válidos e estejam sempre num formato esperado. Por exemplo, um uso interessante ali da biblioteca Pydantic é na criação de APIs web, onde ela pode ser usada para poder validar as entradas do usuário e garantir que os dados sejam processados corretamente. Por exemplo, você pode fazer uma requisição na API ali para um recurso users que deveria retornar os dados do usuário. No momento que você construiu o código, esse recurso retornava os dados, né, tipo o nome e a data de cadastro do usuário como sendo strings. Porém, depois de um tempo, o dono do sistema foi lá e fez algumas alterações, e a variável data de cadastro passa a ser do tipo timestamp, além de mudar o nome dela ali para datacad, por exemplo. Isso fará seu programa apresentar alguns erros, como não encontrar a chave em data cadastro, e também um outro erro de tipagem, né? Porque antes vai estar escrito como um string e agora vai estar como um tipo timestamp. Mas se você tiver escrito ali o seu código utilizando o Pydantic, você já pode prevenir esse tipo de alteração validando os dados de entrada, antes mesmo de que ele seja executado ali pelo restante do seu código, tornando ele muito mais à prova de falhas. Essa biblioteca é tão útil que eu uso ela em todos os meus projetos e ela reduz drasticamente a necessidade de manutenção ali nos meus códigos. E você pode até estar se perguntando agora: onde foi que ele descobriu tantas bibliotecas assim? Bom, boa parte a gente acaba descobrindo quando está desenvolvendo algum projeto mesmo, né? Então aí pela internet a gente vai buscando a resolução de algum problema difícil que a gente está tentando resolver, e aí numa pesquisa ali pela web a gente acaba vendo uma biblioteca que acaba resolvendo um certo problema. Mas existem também, né, algumas listas de bibliotecas na internet que são muito usadas, né, para diversos propósitos. E a que eu mais gosto é a que eu vou indicar aqui na nossa 4ª posição,
da nossa lista, que é o Awesome Python. Ela não é uma biblioteca, e sim uma lista de diversas bibliotecas, frameworks, ferramentas e outros recursos muito úteis ali para os desenvolvedores Python. Inclusive, o primeiro item desse vídeo eu descobri no Awesome Python. E por fim, eu vou te indicar uma biblioteca que é relativamente nova. Eu mesmo conheci ela faz uns 6 meses, mais ou menos. E se você costuma criar ali aplicativos com interface gráfica, usando TK-Inter, por exemplo, vai ter a mesma reação que eu tive, que é: Por que eu não descobri isso antes? bom, sem mais delongas, a quinta biblioteca da nossa lista é o Flat. E como você já deve imaginar, ele é uma ferramenta para poder criar aplicativos interativos para web, desktop e mobile. Com Python, né, mesmo que você não tenha conhecimento ali prévio em HTTP, HTML, CSS ou JavaScript. Com o Flat, você pode criar uma interface de usuário rica em controles baseados com widgets Flutter, para poder garantir que os seus programas tenham uma aparência profissional e muito atraente. Para efeito ali de comparação com o TK-Inter, que é a biblioteca padrão ali de interface gráfica do Python, o Flat ele é muito mais simples de usar e todos os seus apps vão ficar com aquela cara ali mais moderna, como se você tivesse passado horas ali utilizando no CSS. Bom, agora deu para perceber porque eu deixei essa pro final, né? E se você já quiser aprender agora como construir aplicativos modernos utilizando o Flat, já clica aqui do lado porque eu vou deixar uma playlist ensinando a construir vários aplicativos com essa biblioteca. E também já comenta aqui embaixo se tem alguma outra biblioteca que você conhece, mas que ela é pouco divulgada por aí, as pessoas não falam muito dela, porque eu vou adorar conhecer.